tá certo? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Deuteronômio 24:1, que é esse aqui, ó, 24:1, carta de divórcio, não é? Então leia lá 24:1, por favor, 24:1, para a gente encerrar, bem rapidinho, 10 minutos, ok, tem que ficar vivo aí, 10 minutos. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela e não achar graça aos seus olhos, por haver nela encontrado coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na mão dela e a despedirá de sua casa. Irmãos, abra comigo agora, lá em Mateus capítulo 19. Bem rápido, por favor, Mateus 19. Eu vou agora, com a graça de Deus, quebrar uma coisa diabólica que está atuando nas igrejas, chamado divórcio e separação. Corre bem rapidinho. Lá em Mateus 19, Yeshua, com seus apóstolos, não é? No versículo 3. E aproximaram deles alguns fariseus e o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qual motivo? Respondeu-lhe Jesus: não tende lido o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que o ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Responderam então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar sua mulher? E Yeshua, os apóstolos estavam citando isso aqui, ó. Eles estavam citando Mateus 5:32, a mesma passagem, Mateus 19:9. Olha para mim, no capítulo 22 de Deuteronômio, no verso 22, diz o seguinte: se adulterar, morre os dois. É lei. Então não podia haver adultério no Antigo Testamento. E quando é que houve a carta de divórcio? Em Deuteronômio 24:1, quando disse: se o homem casasse com uma mulher não virgem, ele, neste caso, atenção, só poderia existir carta de divórcio em caso de se casar com uma não virgem. Ele podia dispensá-la com uma carta de divórcio. Por quê? Ele não podia divorciar, porque se divorciasse, ele não podia se casar. Porque era a lei de Deus, e Yeshua explicou isso. E Moisés deu essa carta, mesmo para a mulher não virgem, pela dureza dos vossos corações. Mas não era assim no princípio. Então, o que Deus está fazendo? Eu vou falar agora com muita propriedade, pena que eu não tenho tempo, que essas Bíblias nossas são todas erradas, essas traduções. E eu vou me valer do grego e você vai me entender agora. Eu, porém, quero dizer, claro, que eu não estou falando o seu caso. Você que é divorciado, eu não estou julgando o seu caso. Com essa palavra você não vai tomar decisão, amém? Não estou te mandando tomar decisão, não. Estou mostrando a palavra. Porque uma coisa eu aprendi com 25 anos de ministério. Casamento, divórcio, tem que analisar caso por caso. Não posso. A lei geral existe, mas não quer dizer que todo mundo cai na lei geral. Amém? Então não julgue você, não tome decisão você por causa dessa palavra. A palavra não é para confusão, é para... Eu sou um profeta, eu não queria falar essas coisas aqui. Vocês vão chegar à conclusão brilhante comigo em 1 minuto, que as igrejas evangélicas pegam Mateus 5:32 e Mateus 19:9 e dá carta de divórcio para quem quer, e segundo o casamento. Não existe essa coisa na Bíblia. Não existe, vocês vão ver aqui que não existe. Vamos ver então. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e não por causa da infidelidade, porneia. A palavra grega é porneia, e porneia não é infidelidade. Porneia não é adultério. Porneia é fornicação, é imoralidade sexual. Ele estava falando lá, se você casar com uma mulher não virgem, você pode dar carta de divórcio para ela. Mas não estava falando que você pode divorciar da mulher por adultério, porque hoje nas igrejas, adulterou, separa. Pastor o primeiro a falar, é adultério, separa. Não, eu estou no Novo Testamento, perdoa. Perdoa. Agora, se caiu uma vez, caiu 2 vezes, caiu a 3ª vez, aí nós vamos conversar. Aí você não tá, aí o perdão não está funcionando, porque a outra pessoa não mudou. Aí Paulo
Abre em Coríntios 7, separe, mas que não se case. Ah, não, adultério pode casar. Já estou no 3º casamento, pastor. Falei, coitado de você. Coitado de você. 3 adultério, pastor, 3 casamentos. Não é isso que a Bíblia falou. Esse adultério é quando se casar com a mulher não virgem. Olha como é que os pastores pegam errado. A palavra porneia, não é adultério. Tanto assim que ele vai falar a palavra adultério agora, olha lá. Faz adúltera. E quem casar com a repudiada, comete adultério, moicheia. Então a palavra adultério é moicheia e a palavra imoralidade sexual é porneia. Tá certo? Então, a mesma coisa aparece em Mateus 19, que diz, eu porém vos digo que qualquer repudiar sua mulher, não ser por causa de infidelidade, porneia, e se casar com outro, comete adultério. Ele está falando aqui, Yeshua está falando aqui, não de adultério, porque adultério não podia existir. Adultério nunca existiu. Pelo Antigo Testamento, se existisse, ele era erradicado. Então, quando é que se dava a carta de divórcio? Quando não se casava com uma mulher virgem. Este podia dar a carta de divórcio e casar de novo. Mas não era questão de adultério. E agora tem que valer a graça. O pessoal não gosta da graça. Ou você vai apedrejar, ou você vai perdoar. E se você apedrejar, você vai para a cadeia. Então, perdoa. Olha que a própria graça te coloca numa sinuca. Lógica, perdoa. E salve a sua família. Irmãos, olha para mim que eu estou encerrando. Desculpe aqui os divorciados, eu não estou condenando aqui você, eu não estou falando isso porque você pode ter divorciado quando você era incrédulo. É outra coisa, nós temos que analisar esse caso. Quantos se convertem já no 2º casamento, ou 3º, ou 4º, ou 5º? Eu tenho que analisar isso, eu não posso fazer uma regra geral aqui, em poucos minutos, e padronizar, e matar todo mundo. Não posso. Mas a lei de Deus, eu falo, mulheres casem virgem, e se casou, não divorcie. O que os apóstolos falaram em Mateus 19? Se esta é a condição, melhor a gente não casar. Porque se eu tenho que ficar agora a vida toda solteiro, porque minha mulher me traiu, então que eu não me case. O que Yeshua responde? Isso não é para todos entenderem. Somente aquele que será dado entenderá essas coisas. Irmão, olha para mim. Eu tento entender essas coisas. E eu vou lhe falar aqui, sem falsa modéstia. Nesta casa e na minha vida ministerial, quantos casos de adultério já passaram pelas minhas mãos, de ovelhas, e que hoje estão sentados aqui vendo os netos dos netos. Se eu concordasse com essa lei pastoral, adultera, separe e case, eu estaria destruindo gerações por gerações. Porque quando Deus cria, Ele criou homem e mulher. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Porque Deus preserva a família. Vai fazer um Natal. Nós não celebramos Natal, mas o mundo que celebra. Se um divorciado não consegue, nunca cumpriu o Salmo 128, colocar ao redor da sua mesa os filhos. Não coloca, porque aquele filho é do 1º casamento, esse é do 2º, esse é do 3º. Não vai juntar. Quebrou. A sua mulher, a Bíblia não falou, e as mulheres que você teve na sua mesa, não é uma. O neto é um, não tem 2 netos, para um para lá ou para cá. Por que tem? Porque teve 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres. Gente, o mundo está num caos. E agora a sociedade, a igreja, como moralista, aceita essas coisas. Adulterou? Vamos casar. Vamos casar. Irmãos, é o que eu prego. Agora, pena que o pastor Jorge não está aqui hoje, eu falei, Jorge, eu já fui casamenteiro. Muito. Porque eu fico vendo a ansiedade dos jovens. Então casa para não viver abrasado. Mas hoje, meu filho, eu penso 2 vezes para dar uma benção de casamento. Por quê? Porque esta é a lei. E você vai ter que entrar nessa promessa. E Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. E Deus abençoa. Irmãos, olha para mim. Deus abençoa. Você crê nisso? Ele abençoa. Ele não quer o divórcio. Eu converti com esta palavra, Malaquias 2,14. Eu sou o Deus que odeio o divórcio. Então esse Deus que odeia o divórcio não pode agora Yeshua falar, não, há uma exceção, se adulterar pode casar. Então Yeshua agora é contra o pai. O pai fala e Yeshua muda, eu não creio nesse Yeshua.
Eu não creria em Jesus e Yeshua se ele mudasse a lei. Mas Mateus 5,17 fala, ele falou, eu não vim desfazer a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Está entendendo, amados? Então, essas má interpretações, porque não estuda a Torá, não sabe que Yeshua está se referindo a Deuteronômio 24:1. Ele não estava se referindo, porque não podia ter adultério. Lembra daquela mulher, na época de Yeshua, que foi pega em adultério? Ela estava sendo o quê? Apedrejada. E o que Yeshua faz com aquela mulher? Quando vê que a mulher ia morrer, Yeshua põe a graça dele. Na verdade, depois da Torá dele, né? Yeshua fala assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E cada um foi embora. E aí Yeshua cumpre a Torá, porque a Torá fala, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade se estabelece. Ou seja, toda a condenação vem, absorve ou condena. 2 ou 3. O que Yeshua fez pela Torá? Ele tirou todas as testemunhas e perguntou, mulher, que é aqueles que te acusam? A mulher falou, não tem mais testemunha, então vai, não peque mais. Yeshua não deu pena de morte para essa mulher. E por que eu agora vou dar pena de morte? Quem está entendendo? Irmãos, este é o amor de Deus. As leis são duras, mas é para preservar a sua família. Uma mulher que já experimentou 49 rapazinhos antes do casamento e o menino experimentou 100 mulheres, não tem como ser fiel. Isso chama promiscuidade. Vocês entendem isso? Os motéis estão aí, mas não caia nessa. Isso é desgraça. Isso não é graça. Irmãos, eu estou vendo aqui, meus filhos estão aqui me ouvindo. Não é? Meus filhos, que ouviram a palavra, casaram-se virgens, estão aí felizes com netos. Essa é a lei de Deus. E Deus abençoa. Abençoarei por 1000 gerações você que cumpre a minha palavra. Essa é bênção. Por isso que nós estamos construindo nessa casa uma casa de bênção, de geração de bênçãos. Porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Mesmo que nós sejamos 10 pessoas aqui, mas isso não vai acontecer, porque eu tenho visto multidões. As pessoas estão falando, me dá da tua justiça. As pessoas estão pegando no meu talite, falando, me dá do seu Deus, eu quero o seu Deus. Pastores falando isso comigo. Falaram agora comigo, me dá da tua doutrina, porque a minha está furada, a minha está um caos. Eu sei que está, porque mistura tudo, não há justiça bíblica. Fica de pé. Vamos lá então, regra geral, Mateus 19, 5, 6, Gênesis 2, 24, nunca se separar até que a morte o separe. 1 Coríntios 7, 39. Então, quem quebra a aliança matrimonial é a morte. Se houve morte, pode haver segundo casamento ao viúvo ou à viúva. Mas se não houve morte, não deveria, estou colocando no conjuntivo, no incondicional, não deveria se casar pela santa palavra de Deus. Agora, vai haver exceções, evidentemente. A separação, você pode ficar separado, mas não se casa. Paulo abre essa porta. Você não aguenta mais, seu casamento é um inferno, separe, mas que ambos não se casem. Por que Paulo fala isso? Porque se você não conseguiu mudar uma pessoa, não é a segunda, a terceira, a quarta que você vai dar certo. É a sua capacidade de mudança. Gente, eu entendo a palavra de Deus perfeitamente. Não é trocando de mulher que a felicidade vem. Não é trocando de marido que a felicidade vem. É mudando um ao outro. Sendo uma só carne. É uma arte, diga, é uma arte. Se ser uma só carne. Vocês estão vendo que casamento é para poucos. Quando muitos se casam. Hoje, Paulo fala, fique como eu. Você está sem mulher? Continue sem mulher. Está sem homem? Continua sem homem. Fica como eu. Paulo falou, eu não me entro nessa. Quer dizer, é um direito dele. Então hoje nós temos que preocupar, a sociedade tem que cobrar menos dos jovens, que o jovem tem que casar. Ele não tem que casar. Ele casa quando ele puder casar. E ele deve casar quando ele entender essa palavra de mudança. Eu quero mudar. Então case. Então, se você fala, não quero mudar, não quero dividir minha escova de dente, então não se case.
Eu vou casar, Rabino, mas daqui lá em casa vai ser assim, ó, esse é meu, e como é? Não vai dar certo. Ser uma só carne não é ser um só espírito. Espírito não pode ser um só, porque cada um presta conta a Deus por si só, mas a alma pode ser um só. O que é isso? A emoção, o sentimento, um está alegre, outro está triste. Eu vou me unir na tristeza, unir na alegria, não é verdade? Então, a separação, não segundo o casamento não, que não se case, até que a morte separe um deles. Agora, há casos de coação. Imagina você casando com um revólver na cabeça. Imagina a pobre coitada dessa moça que o pai pôs um revólver na cabeça do rapaz. Casa ou morre? Não, eu acho ela linda, então casa. Então, há coisas que tem que ser analisadas. Vai haver exceção. Mas são raras, não é verdade? Então, esta é a regra geral, e isso não vai agradar. Essa palavra não agrada. Não agrada. Então, vocês estão vendo que pela Bíblia, eu não estou falando o seu caso, eu estou falando a Bíblia. Se nós voltarmos como igreja a pregar a palavra, daqui 10, 20, 30 anos, nossa sociedade é outra. Verdade. Amém, aleluia. Aleluia, vai acontecer, nós vamos mudar a sociedade pela palavra de Deus. Agora, se nós pais, nós pastores, aceitamos o divórcio, por isso eu não posso aceitar. Não importa, houve traição, que haja perdão. Uma, 2 vezes, eu acho que eu vou até a terceira. Não sei, eu não fiz conta, não. Mas eu sei que Deus dá a capacidade de perdoar e mudar. Verdade. Amém. Eu me converti com a dona Rosângela em plena separação. Divórcio mesmo. E hoje eu vejo que foi usada uma mulher analfabeta para abrir a Bíblia. Não foi ela que abriu, foi o Espírito Santo. Que ela pegou a Bíblia, pôs na cabeça e falou: Senhor, eu não tenho capacidade de instruir esse homem não. Dá a palavra para ele aqui. Pum, Malaquias 2,14, que eu sou o Deus que odeia o divórcio. Porque eu te abençoei com a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste agora desleal. Eu falei, brincadeira, eu querendo separar, agora vem essa velha aqui, abre a Bíblia na minha cabeça e vai ter que mudar meus planos. O que eu disse com a velha? Múltipla escolha. Aceitei a palavra e saí sorridente. Não aceitei a palavra e fui para minha casa. E terceiro, alternativa. Uma coisa sobrenatural aconteceu. A segunda e a última. Eu saí, não concordo com essa velha esclerosada. Vem trazer palavras. Isso para mim foi o demônio que abriu essa Bíblia aí. Que não sabe ler. Cheguei em casa e falei, não volto. Não volto. Aí veio algo sobrenatural. Se vou o primeiro, uma mulher abriu uma Bíblia assim para mim, veio o sobrenatural. Eu lembrava da missa, olha só, da missa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei, Senhor, se é esse Jesus, se esse cara é verdadeiro, se esse cara é o Messias, se essa palavra for de Deus, eu estou frito. Se não cumprir. Veio o temor de infância. E as orações da minha mamãe que está ali me ouvindo. Batendo no joelho, converta o meu filho, converta o meu filho, converta o meu filho. Esse é o poder da intercessão. E naquela hora eu falei, se for de Deus eu estou frito, mas se for do capeta, eu estou bem. É legal, né? Mas era de Deus. E aí o que eu fiz? Falei, Senhor, se o Senhor tira o pecado do mundo, tira então o meu vício da bebida, do cigarro, tira todos os meus pecados. Agora, não deixa eu voltar para essa mulher, não. A minha oração foi para não voltar. Depois, mas não é justo. Se Deus manda, não manda divorciar, então que eu vou ficar sozinho? Era uma alternativa que eu tinha. E aí, nessa hora, o Espírito Santo fala. Ore por ela e seus filhos. 3 dias depois, no dia 26 de agosto, fez agora 25 anos, semana passada, minha mulher e meus 3 filhos se rendem a Jesus Cristo sem a minha interferência. Ou seja, Deus salvou uma família. Agora, eu podia ser pastor com uma segunda mulher, certo? Com mais menino e tal. Mas a Bíblia fala que o sacerdote seja marido de uma só mulher. Os pastores não estão cumprindo essa lei. O que tem pastor divorciado aí, meu filho,
Não pode, irmãos. Há ministérios que te dão autoridade. Por que que eu oro hoje? Por que que eu salvo famílias? Porque eu fui salvo por essa força sobrenatural. Obediência. Amém, amém. Minha mulher me perdoou e eu perdoei a minha mulher. E nós estamos aí colhendo os frutos dos netos. Claro, com problemas temos, mas o Senhor nos afofa o nosso travesseiro e nos dá alegria, nos dá prazer de ver os nossos netinhos, nossos filhos, nossas noras sendo bem-sucedidos e prósperos. Que Deus abençoe a família Hatzion.